o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Amém, queridos. A paz do Senhor, amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que seja um tempo precioso para as nossas vidas. Que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele tem programado e proposto para as nossas vidas. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. A quem você serve? A quem você serve? Talvez nessa manhã, essa pergunta possa ser bem clara para nós. A quem você serve? Você serve a Deus? Escolha hoje a quem você vai servir. Escolha hoje. Porque a gente tem visto que cada vez mais os sinais do Senhor, a volta do Senhor, cada vez mais tem ficado bem claro para nós. A quem nós servimos? E eu quero que você abra a tua Bíblia aí, como um culto da família. Quero que você abra a tua Bíblia aí em Josué. Josué 24, 15. Que ele diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados servirão além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você e a sua casa têm servido, querido? Talvez essa manhã seja um tempo de nós parar, refletir. Josué, ele escolheu não servir outros deuses. Ele disse: vocês podem escolher servir a outros deuses, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E qual Senhor você tem servido? A quem você tem servido? Eu declaro nessa manhã, querido, sobre essa igreja, que a nossa família vai servir ao Senhor. Que a nossa família vai servir ao Senhor. Pastor, mas a circunstância, as coisas que nós temos visto está muito difícil. Nós não vivemos pelo que vimos, nós vivemos pela fé, nós vivemos pelo aquilo que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Então eu declaro sobre a tua vida que nós serviremos ao Senhor, nós e a nossa família, nós e a nossa casa, nós e aqueles que estão à nossa volta. Então coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração e começa a falar com Deus, a declarar isso sobre a tua vida. Você que está aí na sua casa, você que vai nos assistir, escolha servir ao Senhor, escolha servir a Deus. Talvez você tenha servido a outros deuses, mas nessa manhã o Senhor está te chamando para você servir a Ele, ao Senhor. Não somente você, mas você e a sua casa. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós escolhemos a te servir, Pai. Nós te escolhemos a te servir, Senhor. E nós declaramos nessa manhã que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a ti, Senhor. Escolhemos, ó Deus, te servir, Pai. Por isso,
Senhor, toma as nossas vidas nessa manhã. Senhor, enche a nossa vida, Senhor, com a tua presença, com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder, Senhor. Nos fortalece, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, os céus continuem abertos, Senhor, derramando bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, Pai. E que possamos cada vez mais declarar, Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Nós louvamos, nós bendizemos o teu nome. Nós glorificamos a ti, Senhor, nessa manhã, Pai. E declaramos, Espírito Santo, tem liberdade nesse lugar. Tem liberdade, Senhor, nas nossas vidas. E mais uma vez nós declaramos, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, usa a vida daqueles que, Senhor, que te serve, Pai. Aqueles que te buscam, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Entregamos tudo e todas as coisas diante de ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Este louvor ele fala sobre o momento que antecedeu a descida de Pentecostes. E ele fala que nós devemos permanecer em Jerusalém até que sejamos revestidos do poder de Deus. Às vezes você, para ser revestido, você tem que permanecer na presença de Deus. Eu te desafio, se você ainda não recebeu a restauração da sua vida, o que você está buscando no Senhor, que você permaneça na presença de Deus. Porque somente lá você vai conseguir a tua vitória. Amém? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e o temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou.
a sua bondade, e é por causa dela. Tem um louvor que diz, é por causa dele, que eu não darei, é por causa dele, que eu estou de pé, é por causa dele, e é somente por causa dele. Porque a bondade do Senhor se renova a cada manhã pelas nossas vidas. Talvez você esteja buscando um motivo
Diga isso, diga. Coloque a mão no seu coração, querido. Declare isso sobre a sua vida. Todo fôlego que tem, eu cantarei as bondades. Mais uma vez. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Oh, meu Deus. Todo tempo tu és tão bom. Cantarei as bondades. Escuta. O Senhor tem sido tão fiel na tua vida. Mas tão fiel, querido. Mas tão fiel, que nessa manhã você foi um privilegiado, porque a misericórdia dele foi renovada sobre a tua vida. Ele é tão fiel, querido, tão fiel, que trouxe você até aqui. Ele é tão fiel na tua vida, que Ele tem te sustentado, e nada tem faltado para você. Ele é tão, mas tão fiel, que Ele tem cuidado da tua vida, Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado dos teus filhos. Ele é tão fiel, querido, tão fiel, que Ele tem aberto portas para você. E Ele é tão fiel, que Ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele escolheu a sua vida. Ele escolheu para que você fosse servo dEle. Ele é tão fiel, que Ele não vai deixar faltar nada para você. Escuta o que eu vou te falar. Essa semana que está entrando, o Senhor vai suprir uma necessidade na tua vida, que você tem dito para Ele: Senhor, como que eu faço agora? Eu não tenho mais como fazer mais nada. Mas o Senhor, Ele é fiel na tua vida, que Ele manda te dizer nessa manhã. Ele manda falar para você: deixa comigo, porque é eu que vou suprir essa necessidade na tua vida. Para mostrar para você que Ele é Deus. Ele vai te surpreender muito mais do que você pensa ou imagina. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel na tua vida. Você só precisa crer nisso. Você só precisa abrir o teu coração e dizer para Ele: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é fiel. Aleluia. Aleluia. Diga mais uma vez. Oh, meu Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus.
E com a sua boca você glorifica Ele, você exalta Ele. Você declara com a sua boca que Ele é fiel. Que Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode se sentar. Glórias a Deus. A paz do Senhor para quem eu não vi, para quem está chegando agora. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Diga assim comigo, não tenho medo de viver o propósito. Sim ou não? Você tem medo de viver o propósito? De vez em quando o propósito é meio dolorido. Sim ou não? Propósito muitas vezes na nossa vida é dolorido. Mas é vivendo os propósitos que a gente entende aquilo que Deus quer na nossa vida. É vivendo os propósitos de Deus que a gente entende o processo dele sobre a nossa vida. Então nem sempre os propósitos, querido, vão ser uma maravilha. Mas é propósito de Deus. É coisas que a gente precisa passar, a gente precisa viver. Para entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. E deixa eu falar uma coisa para você de coração para coração, de coração para coração. Você já percebeu, como anotei aqui, você já percebeu como o medo tem tentado calar a nossa fé? Sim ou não? Você já percebeu isso, querido? Que o medo, ele tem tentado calar a nossa fé. Porque o medo, ele traz uma sensação de insegurança. Ele traz uma sensação de incapacidade. E de coração para vocês. É verdade. O medo, ele consegue muitas vezes, em algumas pessoas, calar a fé. Porque independente da situação que você está vivendo, que você está passando, o medo, ele faz você esquecer da sua fé. Ele faz você viver mais preso a ele do que propriamente a sua fé. Porque é assim. É dessa forma. E ele fica sussurrando nos nossos ouvidos direto que a gente não é capaz, sim ou não? Que a gente não vai dar conta, que a gente não é suficiente para fazer isso, sim ou não? Ele fica no nosso ouvido sussurrando, olha, você não é capaz de fazer isso. Você não é capaz de fazer isso, você não tem condições de fazer isso. Você não é suficiente para dar conta disso. De fazer isso. Você não é suficiente. E isso, o medo fica nos nossos ouvidos ali, sussurrando. E talvez a gente passando por algumas lutas, a gente se deixa escutar a voz do medo sobre a nossa vida. E aí a gente começa a achar que a gente não é capaz, que a gente não vai dar conta, que a gente não é suficiente para fazer isso. Isso tudo o medo começa a colocar, sussurrar nos nossos ouvidos e falar aos nossos ouvidos e dizer isso para nós que nós não somos capazes. Que nós somos insuficientes. Que nós não vamos dar conta da situação. Ou é só eu que sinto isso também? Todo mundo sente, sim ou não? Porque o inimigo ali, o diabo, ele fica nos nossos ouvidos tentando lançar isso sobre a nossa mente, dizendo, você não é capaz, você não vai dar conta. Você não é suficiente para dar conta disso. Quem é você para fazer isso? Você não é capaz para isso. E a gente no medo, a gente fica dando ouvidos a isso.
A gente fica com esse sentimento. E aí a gente não acha que não vai dar conta. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, querido, tudo ao contrário disso. Tudo ao contrário. E olha o que está escrito lá em 2 Timóteo 1, 7. Olha só o que está escrito. Então, quando a gente vai fazer algo, quando surge algo na nossa vida, o medo vem. Quando há uma mudança na nossa vida, quando há uma mudança na nossa, de algo para nós, o que acontece? A gente muitas vezes deixa o diabo, o medo vir sussurrar no nosso ouvido. Você não é capaz. Você não é suficiente para fazer isso. E quantas vezes a gente ouve isso, que você não vai dar conta, você não é suficiente, você não é capaz. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma direção para que a gente possa não deixar o medo sufocar a nossa fé, ou calar a nossa fé. Olha o que diz aí 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então diga para o teu irmão, olha para o teu irmão aí, você que está aqui, você que está aí na sua casa, olha para o teu irmão e diga assim, você, é uma fortaleza. Você, querido, é uma fortaleza. Ali Deus, na palavra de Deus, diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Isso quer dizer o quê, querido? Que o medo, ele não vem de Deus. O medo não vem de Deus sobre as nossas vidas. O medo, ele vem do inimigo para tentar calar a nossa fé. Porque se a palavra de Deus diz que Deus não me deu espírito de temor, mas me deu um espírito de fortaleza, de temor, de moderação, não é o medo que vai fazer eu parar de chegar no propósito que Deus tem para a minha vida. Não é isso que vai fazer, não é esse medo que vai fazer com que eu não viva os propósitos de Deus. Que eu não esteja preparado para viver o propósito de Deus. Porque muitas vezes a gente deixa o medo calar a nossa fé. O medo cala a nossa fé porque fica dizendo para nós, você não é capaz. E se a própria palavra diz que nós somos uma fortaleza, que Ele não nos deu espírito de temor, por que nós vamos sentir essa sensação? Por que nós vamos sentir isso na nossa vida? Por que nós vamos deixar o diabo usar o medo para nos calar, para calar a nossa fé, para nos enfraquecer? Ah, pastor, mas a situação está difícil. Está difícil, mas vai passar. Você é uma fortaleza. Você vai vencer isso. O Senhor não te deu espírito de derrota, Ele te deu espírito de temor, de fortaleza. Ele te chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, não adianta, eu não vou me calar, querido, diante das situações difíceis da minha vida. Eu vou me basear naquilo que a palavra de Deus diz. Que porque Deus nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ele não nos deu medo. Ele deu medo para mim e para você. A Bíblia diz que Ele não nos deu medo de temor, espírito de temor, mas Ele nos disse que nós éramos uma fortaleza para vencer tudo. Para vencer quando as pessoas dizem, olha, você não é capaz. Aí você olha para a pessoa e diz, não, está amarrado em nome de Jesus, eu sou a fortaleza, o Senhor me deu o espírito de vencedor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu vou vencer. Porque as pessoas,
O inimigo usa as pessoas para trazer esse medo, para nós ficarmos prisionados a isso. Para ficarmos presos a isso, para dizer, não, você não é capaz disso, não. E quantas vezes nós já ouvimos isso, querido? Que nós não somos capazes, que nós não vamos dar conta, que nós não vamos ser suficiente. Quantas vezes? E aí o inimigo usa o medo para nos tirar, nos calar a nossa fé, dizer, não, mas o Senhor não me deu espírito esse de temor, de medo, mas Ele me deu espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Eu sou a fortaleza em Cristo Jesus. O Senhor me fez assim. Ele não me deu espírito de medo. Ele não me deu esse espírito para mim calar a minha fé. Como que eu não sou capaz se o Senhor me chamou? Como que eu não vou dar conta se foi o Senhor que me chamou? Como que eu vou ser insuficiente se foi Ele que me capacita? É Ele que me dá direção, é Ele que faz tudo na minha vida. Então a gente precisa entender que hoje, querido, as pessoas elas são usadas pelo inimigo para dizer para você que você não é capaz, para calar a tua fé. É verdade, eu não sou capaz. Há uns anos atrás, há uns quase 30 anos atrás, eu também achava que eu não era capaz de ser pastor. E muitos disseram para mim, você vai ser. Mas teve gente que disse para mim, você não tem condições. E até hoje eu tento me convencer também. Mas eu não deixei de fazer as coisas para Deus. Eu não deixei de cumprir o propósito de Deus na minha vida. E não é por isso, querido, que as pessoas falam que o medo tenta calar a tua fé, que você vai parar, vai desistir, vai abandonar o propósito que Deus tem para a tua vida, calar a tua fé. Sabe que desde o dia que nós estivemos aqui com o pastor Sidney, e ele falou na época lá, quem estava aqui viu que ele falou do Mário, e que ele disse que o Mário lá naquela época foi usado por Deus, lembra? Lembra? Num violão. E eu fiquei pensando, eu digo, puxa vida, se Deus usa ele lá, por que não vai usar agora? Se Deus usou lá, por que não vai usar agora? Então tem coisas na nossa vida, querido, que nós temos que cuidar. E aquilo ficou na minha mente. Nem falei para o Mário isso, aquilo ficou na minha mente. Eu digo, meu Deus, se Deus usou lá. Mas eu te garanto, querido, que quantas vezes, não falei com ele, mas quantas vezes o Mário deve ter ouvido, você não é capaz. Você não é suficiente para fazer isso, você não vai dar conta disso. E quantas vezes a gente ouve isso? E quantas vezes as pessoas o medo tenta nos calar a nossa fé, dizer, não, eu vou na fé em Cristo Jesus. Eu vou dar conta disso. E quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas para Deus porque a gente acha que não é capaz. E quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas, querido, porque a gente acha que não é capaz, o medo lança na nossa mente, você não é capaz. Fica sussurrando no nosso ouvido, você não é capaz, você não é suficiente. Você não vai dar conta, você não vai isso e aquilo, você não sei o quê, não sei. Sim ou não? E a gente fica o quê? Parado. A gente não faz. Aí, a nossa fé fica de lado, porque a gente fica pensando, poxa vida, é verdade, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de dar conta disso, eu não sou capaz de conseguir fazer isso, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu sou insuficiente para isso. E a gente começa a ver essas coisas, querido, a gente começa a ver que muitas vezes a gente deixa o medo calar a nossa fé, porque acha que a gente não é suficiente para viver o propósito de Deus na nossa vida.
E por isso que o tema da minha palavra é: eu não vou deixar de viver os propósitos de Deus na minha vida. Porque não é o que o inimigo diz, mas é o que Deus pensa. É o que Deus diz. E quando nós lemos isso, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Isso quer dizer que o medo não vem de Deus. O medo não vem de Deus. Se ele não vem de Deus, então você não precisa tomar ele para você, acolher ele na tua vida, para fazer parte de quem você é. A gente não precisa pegar ele para a gente não precisa pegar isso para a gente. A gente não precisa, sabe, assumir. Lembra que eu falei uma época aqui do pecadinho, aquele de estimação? E muita gente pega o medo, se apossa disso e fica com ele. Como se fosse uma realidade na minha vida e na sua vida. Como se fosse algo de nosso, que faz parte da nossa vida. O medo não faz parte. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não nos deu esse espírito. Então eu não vou pegar isso para mim e colocar do meu lado. Não, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Não, eu vou fazer porque eu sou uma fortaleza. Eu sou capaz porque o Senhor me capacitou para fazer aquilo que Ele quer para a minha vida. Eu vou tomar posse disso, eu vou assumir isso na minha vida, eu vou lançar fora esse medo da minha vida, eu não vou mais andar com ele, eu não quero mais isso para a minha vida. Aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Porque o Senhor me deu espírito de fortaleza, de moderação, de amor. E não de temor. E não de medo. Ah, mas eu tenho medo de não dar conta. Você vai dar conta em nome de Jesus. Ah, mas eu me acho insuficiente. Você é suficiente para fazer aquilo que Deus determinou na tua vida. Ele não te dá nada do que você não possa suportar. Ele não te dá nada que você não possa suportar. Então é essas coisas, querido, que a gente precisa entender na nossa vida. O Senhor nos chamou aqui nessa manhã para dizer: olha, não tenha medo, lança fora isso da tua vida, não traga isso para você, não deixa o diabo ficar sussurrando nos teus ouvidos que você não é capaz. Não deixa o inimigo ficar sussurrando na tua vida, o medo, trazendo para a tua vida esse medo que você carrega junto. Não, eu não tenho medo, eu tenho temor de Deus, mas eu não tenho medo. E essas coisas, querido, é que a gente precisa entender. Não é porque eu estou passando uma situação que eu vou parar, que eu vou desistir, que eu vou abandonar porque eu não sou capaz. Não é. É Deus trabalhando na nossa vida para mostrar que nós somos capazes de fazer tudo que Ele determinou para mim e para você. O que Ele colocou para mim fazer não é você que vai fazer. O que Ele colocou para você fazer não é eu que vou fazer, mas é você que vai fazer. Então o que a gente precisa entender é isso. Se não vem de Deus, não assuma para você, não traga Ele para você esse medo. É assim. Quantas vezes a gente vê as pessoas não saindo de casa porque não querem deixar a casa sozinho? Sim ou não? Ah, não vou sair de casa porque a casa vai ficar sozinha. Ah, daí tenho medo que vão entrar na minha casa. Todas as vezes que a gente sai de casa, a gente ora: Senhor, coloca teus anjos aí ao redor, guardando, protegendo. Querido, nós já deixamos chave na porta. Nós já deixamos porta aberta. Nós já deixamos tudo escancarado. A igreja já ficou aberta. A igreja já ficou aberta.
Mas Deus guarda. Deus guarda, Deus acampa seus anjos, porque não é isso. Eu não vou em tal lugar porque vão roubar o meu carro. Eu não vou em tal lugar porque vão fazer não sei o quê. Eu não vou em tal lugar porque é perigoso. Não. Perigoso é eu não fazer a vontade de Deus. Perigoso é eu não cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Não é isso. Não é isso que Deus quer para nós, querido. Ele não acha que você é incapaz. Ele não acha que você não vai dar conta. Ele não acha que você não é suficiente. Ele acha tudo isso da tua vida e que você vai dar conta, que você é suficiente, que você vai ser capaz de fazer tudo aquilo que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Agora a gente tem que saber o que eu quero carregar comigo. Esse medo? Ou eu quero fortalecer a minha fé em Cristo Jesus? O que eu preciso para a minha vida? Porque eu anotei aqui que quando o medo tenta nos paralisar, antes mesmo da gente começar a dar o primeiro passo, o medo tenta nos paralisar, querido. Sim ou não? Até a gente der o primeiro passo, ele tenta nos paralisar. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? E agora? E o medo diz. O medo fica aqui sussurrando. Porque a gente carrega ele. Aí ele fica sussurrando. Aí ele fica falando no nosso ouvido, não vai, você não é capaz. Não vai, você não é suficiente. Não vai, você não vai dar conta. Antes mesmo de dar o nosso primeiro passo, o medo já está sussurrando no nosso ouvido. Não. Nós temos que dar o passo, querido, e ter fé que o Senhor, Ele vai suprir. Que o Senhor vai fazer tudo. Então, quando a gente entende isso, não, se eu estou em Cristo Jesus, eu dou o primeiro passo, dou o segundo, dou o terceiro, dou o quarto, dou o quinto e me vou embora. Porque não é o medo que vai fazer eu paralisar por causa de uma situação, de algo na minha vida. Mas é a fé que eu tenho em Cristo. É o propósito dele estabelecido na minha vida. É aquilo que Ele tem para mim. Então não é porque eu tenho que dar o primeiro passo, eu fico com medo. Não. A gente dá o primeiro passo, dá o segundo, e Ele está junto com a gente. E Ele está nos abençoando, e Ele está nos abençoando, e Ele está nos fortalecendo. Vai que você vai conseguir, vai que você vai chegar. Vai que você vai conseguir chegar onde eu estabeleci que você chegaria. Só que muitas vezes a gente fica com medo, querido. Só que muitas vezes a gente fica assim com esse espírito de temor. Que a gente carrega sobre a gente, que a gente carrega sobre nós. Que a gente, não, mas eu não vou conseguir, vai conseguir. A gente só precisa dar o primeiro passo, a gente precisa ir na fé. Não deixar o medo calar a nossa fé, dizer, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Quantas coisas a gente não sabe fazer e depois que começa a gente vai embora. E aí a gente lá no final a gente diz, nossa, como eu sou capaz para fazer isso. Imagina, eu fico imaginando o pastor Celso fazendo lá o balcão. Né? Imagina até para dar o primeiro passo, né, Celso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou acertar as medidas? Será que eu vou acertar isso? Será que eu vou acertar aquilo? Agora vai ver a obra de arte que ele fez lá. Vai ver o que ele fez lá nos armários da casa dele. Mas é porque não deixa o medo nos paralisar, querido. Quanta coisa a gente fez aqui na igreja, quanta coisa a gente fez aqui que a gente nem sabia. Quando nós chegamos aqui, a gente nem sabia por onde começar. E teve gente que dizia para mim, o senhor é doido, o senhor vai entrar lá, você vai
o senhor é doido. Eu digo, porque a gente tem que dar o primeiro passo. E depois que dá o primeiro passo, acaba nisso aqui. E quando a gente entrou aqui, quem estava aqui desde o início sabe como que foi. Sabe o que era isso aqui. O banheiro não tinha chão, né, Celso? Era uma chapa de ferro e o vaso em cima. Era aquele canto ali, né? Tapado de graxa. Não tinha nada. Não tinha, a gente olhava assim, e aí alguns vinham aqui olhar, e eu todo cheio de esperança, cheio de fé, e vai dar, e vai acontecer. E alguns chegaram e diziam assim, pastor, o senhor é doido, você entrar aqui. Nossa, olha aí o jeito que está, olha as coisas que estão, olha da forma, nossa, pastor. Nós, pá. E depois, pá. E depois continuamos para chegar aqui onde está hoje. Porque o medo é assim, querido, ele sussurra no nosso ouvido. Você não vai dar conta? Damos sim. O pastor Celso tirava férias do serviço, mas ele continuava trabalhando. Não é? A pastora Joana, eu nunca vi a pastora Joana correr tanto como aquele dia, né? A pastora Joana com lava-jato, meteu-lhe lava-jato por tudo aqui. Saiu um fogaréu ali, quando eu vi, ela já está lá do outro lado. Mas não foi nada, querido, não houve medo. O Senhor, Ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de fortaleza, para nós continuar e seguir firme. Era assim, e hoje estamos aqui, cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida. 12 anos. 12 anos cumprindo o propósito de Deus. E é como o pastor falou, vai ter 12, vai ter 24, vai ter 36, até o Senhor voltar. Porque não é isso que vai fazer nós parar. Não é nós ter medo, querido. O inimigo, o diabo, ele vai tentar o medo, vai tentar paralisar eu e você para dar o primeiro passo. De tentar fazer com que a gente pare, desista de tentar. E tentar, muitas vezes, para nós, parar de tentar, faz com que a gente esconda o propósito de Deus na nossa vida. Parar de tentar faz com que a gente esconda isso, que não vai dar certo, que a coisa não vai fluir, que a coisa não vai andar. E muitas vezes tentar esconder o propósito que Deus tem para nós, o propósito daquilo que Deus estabeleceu, debaixo de insegurança. Porque o medo, ele traz isso, ele fica sussurrando para que a gente tenta esconder o propósito de Deus. E isso gera em nós o quê? Uma insegurança. Não vou conseguir, não vai dar certo, não vou dar conta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou. Não, você não entendeu. Deus te chamou. Deus te chamou, querido. Deus te chamou. E eu quero dizer para você, Ele não te chamou. Ele não chamou quem está pronto. Ele chamou você. Ele não chamou quem está pronto. Ele chamou você. Ele te chamou. Sabe por quê? Porque se você estivesse pronto, você não estaria aqui. Então Ele te chamou para te deixar moldado aquilo que Ele quer para a sua vida. Ele te chamou. Sim ou não? Você crê nisso? Então olha para o teu irmão e diga assim. Olha para ele e diga assim, viu? Eu tinha certeza que Deus te chamou. Mas aí você vai dizer assim, pastor, mas por que o senhor está mandando eu falar para ele que eu tinha certeza que Deus chamou? É porque você não lembra
que muitas vezes essa pessoa que você olhou e falou, muitas vezes, talvez não para você, mas para outras pessoas, e até mesmo para Deus, diz: eu não sou capaz. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Mas Deus nessa manhã está dizendo para você, Ele te chamou. Ele te chamou. E muitas vezes, querida, essa pessoa, ela até para Deus, ela disse: olha, Deus, eu não sou capaz. Eu não vou dar conta, eu não vou ser suficiente para isso. Por isso que Deus está dizendo para você, foi Ele que te chamou. Foi Ele que te chamou. Porque muitas vezes, talvez você também falou para essa pessoa, dizendo: mas eu não estou pronto. Mas eu não estou pronto. Mas Deus não chama quem está pronto. Deus não chama quem está pronto. Deus, Ele não chama quem está pronto, querido. Deus não chama quem está pronto. Ele prepara quem Ele chama. Se Ele te chamou, mas eu não estou pronto. Não se preocupe, Ele vai capacitar você. Ele vai deixar você prontinho para cumprir o propósito de Deus. Ele vai te deixar pronto. Ele vai alinhar tudo na tua vida, ele vai esquadrinhar tudo, ele vai deixar tudo certinho. É Ele que vai te aprontar, é Ele que vai deixar você prontinho. Mas quantas vezes você não disse isso? Mas eu não vou dar conta. Mas eu não vou conseguir. Não, mas eu não estou pronto ainda. Eu não estou pronto para isso. Eu não estou pronto. Mas Deus te chamou. Deus, Ele te chamou. E Ele não chama quem está pronto. Ele prepara quem Ele chama. Pastor, mas quantas coisas eu podia fazer, mas eu não estou pronto. Mas não é você que vai ficar pronto, é Ele que vai te aprontar. É Ele que vai te preparar para fazer as coisas. É Ele que vai deixar você prontinho. E nisso você não está sozinho, nisso você não está sozinho. Porque eu quero dizer para você que o mesmo Deus que te dá a missão, Ele te dá a força para você cumprir. O mesmo Deus que te dá a missão, Ele te dá força para você cumprir a missão dele sobre a tua vida. Então, mas eu não estou pronto. Muitas vezes eu também não estava. Muitas vezes eu achava que não estava pronto. Mas Deus olhava para mim: é tu mesmo. É tu mesmo. É tu. Foi o Senhor que me chamou. Querido, eu estava quieto no meu lugar. Fui conhecer a pastora Rosa. Estava quietinho. E fui conhecer ela. E através dela, Deus, estava quieto. Fui corrido da catequese. Estava quietinho na minha. Nem imaginava. Aí Deus foi lá e me chamou. E vem trabalhando na minha vida, vem me preparando para cumprir a missão que Ele tem estabelecida sobre a nossa vida. Hoje as pessoas, elas deixam de cumprir aquilo que Deus tem, porque colocam o medo, querido, trazem o medo junto. Carregam o medo junto. Não, mas eu não sou capaz. Não, mas eu não sou capaz para isso. Não, mas eu não estou preparado para isso. Mas quem vai te preparar é Deus. Se Ele te deu a missão, Ele vai te capacitar para cumprir a missão na tua vida. Ele vai te capacitar para isso. Então Ele é Deus, Ele é o mesmo Deus que dá a missão e é o mesmo Deus que capacita para que cumpra a missão que Ele estabeleceu na tua vida. Então não adianta a gente querer fugir. Não adianta a gente querer correr para
para um lado e para o outro. Porque a gente está sufocando a nossa fé. A gente está sufocando, está deixando o medo sufocar a nossa fé. Porque a gente, não, mas quantas vezes a gente desafia e as pessoas olham e dizem, não, mas eu não sou capaz. Eu não tenho condições. Eu não consigo. Porque deixa o medo ficar sussurrando no teu ouvido e sufocando a sua fé, dizendo que você não vai dar. Mas eu quero hoje, querido, te convidar a enfrentar esse medo. Eu quero que você enfrente esse medo que tem travado os teus sonhos, os teus projetos. Pode ser o medo de errar, porque muitas vezes muitas pessoas têm medo de errar, sim ou não? Tem medo de errar. E se der errado? E se eu errar? E se não der certo? E se não conseguir? E se eu fizer a coisa errada? Medo de errar, como eu anotei aqui, de não ser aceito. Mas as pessoas não vão me aceitar. Mas as pessoas não me aceitam. Eu tenho medo das pessoas não me aceitarem. Eu tenho medo das pessoas me rejeitarem. Eu tenho medo de não conseguir. Das pessoas não olharem para mim. E uma das principais é o medo de sair da zona de conforto. Muitas vezes as pessoas têm medo de sair da zona de conforto. Estou bem aqui, estou bem desse jeito, está tudo certo. Eu não me preocupo com nada, não esquento a cabeça com nada. Medo de sair da zona de conforto. E seja qual for o medo, entrega esse medo a Deus. O que o Senhor tem te desafiado? Qual o propósito de Deus para a tua vida? Lembra que no início lá, na abertura do culto, que eu falei que nós deveríamos escolher a quem nós servirmos? E muitas vezes as pessoas ficam com medo, querido, de escolher, de servir a Deus. Porque vão ter medo de ser rejeitados, de não serem aceitos. Tem medo de escolher a Deus, de se entregarem para Deus, porque tem medo de serem excluídos, de serem rejeitados. Tem medo, querido, de escolher a Deus, porque sair da zona de conforto, mas eu me dou bem com todo mundo. Eu tenho amizade com todo mundo, eu me relaciono com todo mundo. Isso para mim é confortável, porque eu não me disponho com ninguém. Medo, querido, de tomar decisão, medo de iniciar algo. Medo de começar algo novo na nossa vida. Medo de não conseguir cumprir aquilo que o Senhor nos deu. A missão que Ele deu para mim e para você, querida, é para que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa, querido, saber que essa área de conforto, ela dura um tempo. Ela não vai durar todo o tempo. E muitas vezes a gente fica com medo de sair dessa zona, de não ser aceito, medo de errar. E aí a gente fica se apegando nessas coisas, carregando isso com a gente. Eu preciso mudar, eu preciso transformar a minha vida. Você foi criado, escuta o que eu vou falar para você. Você foi criado para viver em ousadia. Você foi criado para viver em ousadia.
Deus te deu o espírito de ousadia, de dar o primeiro passo, de dar o segundo, de dar o terceiro, de dar o quarto, de dar o quinto, até chegar lá em cima, na eternidade com o nosso Deus. Ele nos deu esse espírito, querido, de ousadia, de nós avançarmos, de nós rompermos, de você não ter medo de cumprir o propósito de Deus. Quanta coisa o Senhor já colocou nas tuas mãos. Quantas coisas o Senhor já fez. Quantas coisas, mas por medo de sair da zona de conforto, de não ser aceito, de medo de errar, a gente retrocede. E Deus, Ele nos chamou para que a gente possa ser preparado para Ele. Ser preparado por Ele e para Ele. Então a gente precisa entender isso. Que Ele nos deu esse espírito de ousadia, com fé, com coragem. E viver o propósito, viver o seu propósito pode até parecer assustador às vezes. Mas viver fora dele é mais doloroso ainda. Viver o propósito de Deus muitas vezes é doloroso. Mas o pior, querido, é viver fora do propósito de Deus. Mais doloroso ainda. Mais doloroso. Hoje a gente tem visto muitas coisas aí acontecer. Muitas coisas. Eu tenho me impressionado. Não com o que está acontecendo, assim, mas as pessoas. De medo de mudar, medo de haver uma transformação, medo de querer algo novo. Medo de cumprir o propósito de Deus. Muitas coisas. Mas você foi criado para viver o propósito de Deus. Viver o seu propósito pode até parecer assustador às vezes. Mas é mais doloroso, querido, é mais doloroso ainda ficar fora dele. É mais doloroso ficar fora do propósito de Deus. E a gente tem visto tantas pessoas aí estão vivendo fora do propósito de Deus, estão sofrendo, porque não se dobram ao propósito de Deus nas suas vidas. Não se dobram àquilo que para o Senhor, propósito que Ele tem. E você foi criado com isso, você foi criado com ousadia. Então, nessa manhã, querido, você que está aqui, você que está aí na sua casa, eu quero desafiar você, para você deixar esse medo hoje diante do Senhor. Eu quero desafiar você para que você vá com medo mesmo. Ah, pastor, mas e o que eu faço? Eu ainda tenho medo. Vá com medo mesmo. Vá, faça com medo mesmo. Mas vá com Deus. Vá com Deus. Pastor, mas eu ainda tenho medo, mas vá com Ele, vá com Deus. Senhor, eu estou com medo, eu tenho medo de mudança, eu tenho medo de dar o primeiro passo, eu tenho medo de não ser capaz, eu tenho medo de ser insuficiente, eu tenho medo de não dar conta, mas eu vou com o Senhor, porque o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Vá com medo, vá com Deus. Cumpra o propósito dele na tua vida. Pior é você não cumprir, pior é ficar de fora do propósito. É muito mais doloroso. É muito mais doloroso, querido. As pessoas estão sofrendo, mas não se dobram ao propósito de Deus. Porque estão com medo. Com medo de sair da zona do conforto, com medo de dar o primeiro passo, com medo de desagradar. Mas eu te desafio nessa manhã, vá com medo mesmo, mas vá com Deus. Vá com Deus, porque Ele te deu o espírito de ousadia. Você foi formado
por uma fortaleza. Você é uma fortaleza do Senhor. Você é uma fortaleza dele. Muitas vezes, querido, viver isso de Deus, viver isso na nossa vida. Por isso Ele está com você, por isso que Ele está todos os dias com você. Por isso que Ele está todos os dias. E aonde Ele está, como eu anotei aqui, o medo perdeu o poder. Aonde Ele está, o medo perdeu o poder. Você, querido, você ainda não entendeu, mas você é um milagre de Deus. 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 Você é o próprio milagre de Deus. Porque você está aqui. Porque você tem, pastor, mas eu tenho medo. Mas vá com Deus. Vá com Deus, cumpra o propósito dele, deixa ele estabelecer isso na tua vida. Cumpra o propósito. Fica de pé, querido. Você é um milagre de Deus. E quantos medos você já viveu? Quantos medos você já passou? Quanta situação você já viveu na tua vida? Quantos medos você já passou? Quantas coisas? E o Senhor está dizendo para você: você é um milagre. Você é um milagre. Cumpra o propósito de Deus. Feche seus olhos. Talvez essa manhã, talvez essa semana, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa tomar essa decisão de dar o primeiro passo. Talvez você está aí na sua casa dizendo: puxa vida, mas hoje eu tenho que decidir muitas coisas e eu estou com medo. Essa semana eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar e dar o primeiro passo. Mas eu estou com medo. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, Ele está dizendo para você: eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia, de fortaleza. O Senhor está dizendo nessa manhã para você, você que está aqui, você que está aí na sua casa, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Vá com medo mesmo, dê o primeiro passo com medo. Tome a sua decisão com medo mesmo, porque o Senhor é contigo. Vá com Ele. Dê o primeiro passo com Ele, decida com Ele. Diz: Senhor, eu quero sair dessa zona de conforto, eu quero sair dessa situação. Eu quero, Senhor, mostrar para o Senhor que eu sou capaz de cumprir o teu propósito. Eu não vou ficar com medo. E se você, querido, quer tomar uma decisão na tua vida, se você quer deixar o medo de lado e seguir firme com a sua fé diante do Senhor, caminhando com Ele, andando com Ele, saia do teu lugar, venha aqui diante do altar e fale para Ele: Senhor, até esse momento eu sentia medo. Até esse momento eu tinha medo de seguir.
Até esse momento eu achava que eu não era capaz. Até esse momento eu achei que eu não ia conseguir. Mas, Senhor, eu vou com medo mesmo. A diferença é que eu vou contigo. A diferença é que eu vou cumprir o teu propósito da minha vida. Eu não vou ter mais medo de cumprir o propósito do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Fale para Ele, você tem liberdade. Você tem liberdade, você tem liberdade. Vá com medo mesmo diante do Senhor. Vá diante dEle e diga: Senhor, eu tenho medo de não ser capaz. Eu tenho medo, Senhor, de não conseguir. O Senhor está falando para você nessa manhã que aonde Ele está, o medo perde o poder. Se você deixar Ele tomar conta, se você colocar Ele no centro, o medo perde a força. O medo não tem poder sobre a tua vida. Aleluia. 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 Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. É Ele que te prepara, querido. É Ele que prepara você. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te chamou. E Ele não chama, escuta, Ele não chama quem está pronto. Ele prepara quem Ele chama. E nessa manhã, Ele está te preparando. Nessa manhã, Ele está preparando você. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Porque aonde o Senhor está, o medo não tem poder. O medo perde a força. Aonde o Senhor está, Ele não tem poder. Aleluia. Viva os propósitos de Deus. Não tenha medo, querido. Não tenha medo de viver o propósito de Deus. Não tenha medo de viver o propósito. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Viva os propósitos de Deus na tua vida. Viva os propósitos de Deus. Escolha a servir a Deus. Escolha a servir ao Senhor. Ele te chamou. Ele te chamou. Ele te chamou. Ele chamou você. Aleluia. O Senhor nessa manhã disse que você, Ele disse que você é um milagre dele. Você é um milagre. Aleluia. 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 Oh, meu Deus. Diga isso.
Aleluia. A seu nome. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, querido. Coloca a mão no teu coração. Sinta a batida do teu coração. Essa batida é de um coração vencedor. É de um milagre de Deus. Então, vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo. Mas vá com Deus. Vá com Deus. Porque aonde Deus está, o medo perde a força e perde o poder. Vá com Deus mesmo. Vá. Vá com medo com Deus, mas vá. Não tenha medo de cumprir o propósito dele. Não tenha medo de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Lembra que eu falei para vocês? Deus te chamou. Deus, Ele te chamou. Deus, Ele chamou você. E se Ele chamou, se Ele chamou, Ele vai te capacitar, querido. Então, vá com medo mesmo, mas vá com Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, que Deus possa te sustentar, querido, cada vez mais na presença dEle. Não tenha medo. Dê o primeiro passo. E o Senhor vai te capacitar para você chegar no final do propósito que Ele tem para a tua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Querido, você que está aí, você que está na sua casa, que Deus possa te dar um final de semana cheio da presença dEle, um domingo abençoado, um domingo cheio de paz, de alegria e de propósitos na tua vida. Saiba que essa palavra é para você, você que está cheio de medos. O Senhor, Ele está dizendo para você que foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, e tudo está na presença dEle. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que você esteja caminhando para o melhor final de semana da tua vida. Pastor, como eu faço para ir na igreja? Silva Jardim, 396, parada 61 de Gravataí. Hoje aqui, querido, se quiser ainda, só manda mensagem para a gente ali. Nós ainda temos galeto, se precisar, nós temos galeto aqui ainda, né? Um galeto, arroz, coxa sobre coxa, uma salada maionese, bênção de Deus, e ainda um pudim ainda, que é bênção de Deus para sobremesa. Então você sai daqui cheio da palavra de Deus, um almoço abençoado e uma sobremesa abençoada. Daqui mais um tempo nós vamos preparar até o café da tarde. Nós vamos deixar tudo pronto. Aí almoço, café da tarde, sobremesa. E aí a gente vai preparando, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.